Olá, alunos do STHG. Aqui quem vos fala é o pastor e professor William Cabral para mais uma aula de homilética e oratória para o curso do Pleno EAD. Essa é a nossa aula número 3 de 4 aulas que nós daremos. Lembrando a vocês que a nossa próxima aula vai ser, na verdade, uma conferência online, onde nós vamos estar tratando dos diversos pontos que nós estamos vendo na matéria. Bom, resolvi trazer para vocês, dentro da nossa ementa, os princípios da pregação e é essa a base da nossa aula de hoje. Vamos então fazer uma oração? Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque aqui estamos mais uma vez em tua presença, te louvando, te bendizendo e te pedindo, Senhor, que traga-vos a tua iluminação através do Espírito Santo, para que nós venhamos compreender, Senhor, aquilo que tu queres nos comunicar. Já queremos te agradecer, Senhor, também pela administração, por todo o corpo docente e discente do Seminário Teológico Arlan Gran, que tem sido uma bênção para as nossas vidas. Muito obrigado em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. A preparação para a pregação, ela deve ser primordial para os pastores, para os pregadores, para aqueles que realmente querem comunicar algo à igreja. Na reforma protestante do século XVI, a igreja foi compreendida dentro da perspectiva de povo de Deus, não simplesmente como um edifício ou uma organização institucional, mas sim como povo de Deus que se reúne para adorar aquele Deus, adorar a Deus Todo-Poderoso, adorar a Yahvé, adorar ao Deus o qual servimos. Sendo a igreja caracterizada pela ministração correta da palavra e dos sacramentos. Tratando desse assunto, Calvino, 1509 a 1564, a época que ele viveu, insistiu no fato de que as marcas da igreja são a verdadeira pregação da palavra, a correta administração dos sacramentos. Esta concepção pode ser resumida na afirmação de que Cristo é a marca essencial da igreja, visto ser ele o centro da palavra e o cerne dos sacramentos. Os reformadores vão enfatizar ainda que o estudo da palavra fora ofuscado pela preocupação filosófica. A razão havia tomado o lugar da revelação na reforma. O ponto de partida não é o homem, mas ele não é considerado a medida de todas as coisas. Antes, a sua dignidade consiste em ter sido criado à imagem de Deus. A reforma teve como objetivo precípuo uma escrituras, sola scriptura, a fim de reformar a igreja que havia caído ao longo dos séculos numa decadência teológica, moral e espiritual. A preocupação dos reformadores era principalmente a reforma da vida, da adoração, da doutrina, à luz da palavra de Deus. Dessa forma, a partir da palavra, passamos a pensar acerca de Deus, do homem e do mundo. A reforma foi, acima de tudo, uma proclamação positiva do Evangelho de Cristo. O calvinismo, com a sua ênfase na centralidade das Escrituras, é mais do que um sistema teológico, é sobretudo uma maneira teocêntrica de ver, interpretar e atuar na história, assim também como o arminianismo. Porém, cada um tem as suas particularidades, não cabe estarmos discutindo nesse tema dos princípios da pregação reformada. Aliás, a reforma teve como um de seus marcos fundamentais o reavivamento da pregação da palavra. Costuma-se dizer que a igreja avivada não é aquela que mais pula, mas aquela que mais aprende. A igreja foi confiada a palavra de Deus, ao qual ela deve preservar em seus ensinamentos e prática, conforme Romanos 3 e 2 e 1 Timóteo 3 e 15, onde diz que toda escritura é inspirada por Deus e apta para o ensino. Calvino entendia, e outros reformadores entendiam, que a verdade, porém, só é preservada no mundo através do ministério da igreja. Daí que peso de responsabilidade repousa sobre os pastores a quem se tem confiado o encargo de um tesouro tão inestimável. Escrevendo a Cranmer, em julho de 1552, ele diz: a sã doutrina certamente jamais prevalecerá até que as igrejas sejam melhor providas de pastores qualificados, que possam desempenhar com seriedade o seu ofício de pastor. Calvino, fiel à sua compreensão da relevância da pregação bíblica, usou de modo especial o método de expor quase todos os livros das Escrituras à sua congregação. A sua mensagem
a sua mensagem se constituiu num monumento de exegese, clareza e fidelidade à palavra, sabendo aplicá-la com maestria aos seus ouvintes. De fato, não deixa de ser surpreendente o conselho que deu Jacobo Arminius, que nasceu em 1560 e viveu até 1609. Eu exorto, Armínio dizendo a respeito de Calvino, eu exorto aos estudantes que depois das Sagradas Escrituras, da Bíblia, leiam os comentários de Calvino, pois eu lhes digo que ele é incomparável na interpretação da Escritura. A fecundidade exegética de Calvino tinha sempre uma preocupação primordialmente pastoral. Estima-se que Calvino, durante os seus 35 anos de ministério, pregando 2 sermões por domingo em semanas alternadas, tenha pregado mais de 3.000 sermões. Imagina aí que obra, 3.000 sermões. Calvino entendia que Deus, na sua palavra, se acomodava à nossa capacidade, balbuciando a sua palavra a nós, como as amas fazem aos bebês, como as babás fazem para as criancinhas. Como podemos ver, eu fiz a leitura agora da apostila que nós adotamos nas páginas 12 e 13. A pregação no período da Reforma começou a tomar forma escriturística e formal. Porém, com o passar do tempo, as coisas foram ficando diferentes. E essas pregações vêm definhando e se tornando meros instrumentos de entretenimento, no pior estilo romano, pão e circo, onde o crente escolhe a pregação que mais vai lhe agradar, massageando seu ego e o levando a uma falsa sensação de êxtase. Porém, no final, ele vai descobrir que a falta do sólido alimento espiritual, o alimento da verdade das Escrituras, causará consequências e uma fraqueza espiritual mórbida. A solução está, no meu entender, em buscarmos os fatores que levaram à exposição da palavra e a esse estado em nossos dias, e usarmos para isso o antídoto de uma boa homilética para sanar os danos da falta de zelo pela pregação da palavra. Muitas são as razões para o declínio contemporâneo da pregação. O surgimento de novos meios de comunicação, essa pós-modernidade, as novas mídias, a aversão do homem pela verdade objetiva ou absoluta, a secularização da sociedade, o afastamento do cristianismo, das escrituras e a própria corrupção da pregação. Isso mesmo. São pessoas que apostataram da fé e pregam de forma corrupta. Em muitos púlpitos, a pregação tem sido até certo ponto, além de corrupta, degenerada. Em eloquência de palavras, demonstração de sabedoria humana, elucubrações metafísicas, meios de entretenimento, enfim, embromação pastoral de pior qualidade. Certamente são alguns desses pontos que têm levado ao declínio da pregação dita expositiva e reformada. Uma das principais razões, entretanto, diz respeito à concepção moderna da pregação, muitas vezes encarada como uma atividade meramente humana e pouco relevante, cuja eficácia depende fundamentalmente das habilidades naturais ou da capacidade de quem está pregando. Todas essas tendências, influências e concepções produziram resultados devastadores sobre a pregação nos meios evangélicos. Ela tornou-se como um apêndice do culto público e as consequências, sem dúvida, se têm feito sentir na vida da igreja. Na perspectiva reformada, do qual começamos a falar, o declínio do lugar da pregação no evangelicalismo moderno é uma constatação seríssima. Se a teologia reformada com relação à pregação reflete o ensino bíblico, então muito do estado presente da igreja cristã se explica como resultado desse declínio da pregação. Oséias 4,6 vai dizer: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Meu propósito nessa aula é apresentar resumidamente o ensino reformado concernente à natureza, a importância, a eficácia e o propósito da pregação reformada. Amém? Vamos então a essa aula que eu tenho certeza que vai falar muito aos vossos corações. Pois bem, queridos, vamos à aula. Sempre que a carne, ou seja, a corrupção natural, governa uma pessoa,
ela toma posse da sua mente para que a sabedoria divina não logre entrada. Em razão disso, se porventura desejarmos lograr algum progresso na escola do Senhor, devemos antes renunciar ao nosso próprio entendimento e nossa própria vontade. Essa frase é de João Calvino, a exposição de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 3, na página 100 desse livro. Sempre que a nossa carne corrupta e natural, governar o nosso ser, ela vai tomar posse da nossa mente. E com propósito, para que a sabedoria divina não logre entrada. Sabemos nós, pois, que a vontade de Deus, esta é boa, agradável e perfeita. E as vontades humanas são falhas. Logo, se a sabedoria divina não fizer parte da nossa vida, nós vamos estar à mercê das nossas próprias vontades. O conselho que Calvino dá é que devemos renunciar ao nosso próprio entendimento e às nossas próprias vontades. Como é que nós devemos renunciar ao nosso próprio entendimento e às nossas próprias vontades? Primeiro, renunciando e nos sentindo abnegados ao estudo das Escrituras sem preconceitos. Primeiro ponto fundamental é que nós, ao abrirmos a Bíblia, deixemos o Espírito Santo, que foi quem a escreveu, nos ensinar. E o segundo ponto é que o nosso entendimento precisa muitas vezes ser desconstruído, mas não desconstruído com um martelo, que na verdade não desconstrói, mas destrói. E sim, como se com uma chave de fenda, uma ferramenta bem mais sutil, que vai fazer a desmontagem das partes, para que nós possamos compreender. Portanto, devemos renunciar ao nosso próprio entendimento e à nossa própria vontade. Como eu falei aqui, o fato precícuo de que as pregações expositivas não fazem mais parte de muitas e muitas igrejas nos dias atuais, nós vamos então em busca de como eram, quais eram os principais atributos, as principais qualidades da pregação dita como reformada, por entender que esse é o caminho para nós sanarmos esse sangramento que tem havido na igreja. Vamos falar sobre a natureza, sobre a importância e sobre a eficácia e sobre o propósito da pregação reformada, daquilo que nós chamamos de Vox Dei, a voz de Deus. Inclusive, esse nome Vox Dei, a pregação como princípio, é um livro de Otávio Campos, com o prefácio do reverendo Hernandes Dias Lopes, que traz o subtítulo Reafirmando a Pregação como um instrumento divino de comunicação com o seu povo. Por que reafirmando? Porque no decorrer desse tempo ela tem caído bastante o nível e hoje em dia as pregações são mais textos de autoajuda do que da ajuda do alto que precisamos, que é a palavra de Deus verdadeiramente. Os encorajo a ler Pregação como Princípio, Vox Dei, reafirmando a pregação como instrumento divino de comunicação com seu povo, de Otávio Campos. Vou colocar depois na descrição o link para que vocês possam então estar adquirindo. Bom, começamos então com a natureza da pregação. O conceito reformado da palavra é mais amplo do que aquele geralmente compreendido pela expressão. Ele inclui a palavra escrita, que é a Bíblia, a palavra encarnada, que é Cristo, e a palavra simbolizada ou representada, que são os sacramentos que nós chamamos, ou as ordenanças, que é o batismo e a ceia. E a palavra proclamada é a pregação. Na teologia reformada, portanto, a pregação da palavra de Deus é a própria palavra de Deus. Esta concepção de pregação é professada no primeiro capítulo da segunda confissão helvética de Bullinger, nos seguintes termos. Olha o que é que ele diz.
A pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Por isso, quando a palavra de Deus é presentemente pregada na igreja por pregadores legitimamente chamados, cremos que a própria palavra de Deus é proclamada e recebida pelos fiéis, e que nenhuma outra palavra de Deus deve ser inventada nem esperada dos céus. É mais ou menos aquele meme que a gente costuma ver, aquela ilustraçãozinha na internet. Alguém pedindo, Senhor, fala comigo. Aí Deus mostra a Bíblia. É exatamente isso. Isso não significa identificação absoluta da palavra pregada com a palavra escrita, não. A gente sabe, nós sabemos. Nós sabemos que muitas vezes o pregador ele erra, falha. E a palavra de Deus não comete erros, não tem falhas. Mas nós cremos que as escrituras definitivamente são supremas. E enquanto que a autoridade da pregação é sempre delas derivada. E a ela é subordinada, é óbvio. Não significa também que a pregação seja inspirada ou inerrante. Os pregadores, por mais fiéis que sejam na exposição das palavras, não são preservados do erro como foram os autores bíblicos nos seus autógrafos. Muito menos significa que os ministros da palavra sejam instrumentos de nova revelação do Espírito Santo, não. O próprio documento reformado acima citado repudia-se afirmar que nenhuma outra palavra de Deus deve ser inventada nem esperada dos céus. A pregação da palavra de Deus é, portanto, a palavra de Deus primeiro, porque é na condição do porta-voz, de embaixador, de representante e comissionado por Deus que o pregador fala. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. A natureza da obra do pregador, observa Dabney, é determinada pela palavra empregada para descrevê-la pelo Espírito Santo. O pregador, portanto, ele é um arauto. A pregação é a palavra de Deus por quem entrega em nome de Deus e debaixo de sua autoridade. E, em segundo lugar, a pregação é a palavra de Deus em virtude do seu conteúdo. Parker observa que a pregação recebe seu status de palavra de Deus das Escrituras, então, portanto, a pregação é a palavra de Deus, porque ela transmite a mensagem bíblica, que é a mensagem ou a palavra de Deus. Enquanto a pregação, irmãos, refletir fielmente a palavra de Deus, ela tem a mesma autoridade e requer dos ouvintes a mesma obediência. Robert L. Dabney observa que o uso do termo arauto para descrever o ofício do pregador encerra duas implicações. Primeiro, que não lhe compete inventar sua mensagem, mas transmiti-la e explicá-la segundo o que é o arauto. Não transmite a mensagem como um mero instrumento sonoro, como uma trombeta ou tambor. Ele é também um meio inteligente de comunicação. Ele tem um cérebro além de uma língua. E espera-se do pregador que ele entregue e explique de tal maneira a mente do seu Senhor que os ouvintes recebam não apenas os sons mecânicos, mas o verdadeiro significado da mensagem, que é a sua aplicação. Pregação, definiu Philip Brooks, é a comunicação da verdade de Deus através da personalidade do pregador. Assim como a palavra inspirada não deixa de ser divina, embora escrita por autores humanos, em pleno uso de suas peculiaridades humanas. Assim também a palavra pregada não deixa de ser de Deus, por ser mediada pela personalidade do pregador. Na verdade, mais do que um mero instrumento de comunicação, o pregador, comunicação da vontade de Deus, a pregação na concepção reformada é um dos meios pelos quais Cristo se faz presente na igreja. Que coisa! Assim como a fé reformada crê na real presença espiritual de Cristo nos sacramentos, no batismo e na Santa Ceia, essa concepção, em certo sentido sacramental da pregação, considera que é uma epifania de Cristo. É afirmada frequentemente por Calvino nas Institutas e em seus comentários. Leite observa que das Institutas, na página 4, 14 e 26, Calvino cita Agostinho, o qual referia-se às palavras como sinais, porquanto na sua concepção, na pregação o Espírito Santo usa as palavras do pregador como ocasião para a presença de Deus em graça e em misericórdia. E nesse sentido, as palavras do sermão são comparáveis aos elementos das ordenanças. Amém? Então, a natureza da pregação reformada é algo que precisa ser levado em consideração. É algo muito importante. Tá certo? Certamente, a palavra do pregador não é superior àquela que é conferida nas Escrituras. Assim como os sacramentos são emblemas visíveis da graça de Deus, assim também a pregação
da boca de um pregador fiel. Segundo ponto que eu quero citar é a importância da pregação reformada. Em virtude dessa elevada concepção da pregação como Vox Dei, a fé reformada atribui à proclamação pública da palavra de Deus a maior importância. Na tradição reformada, a pregação é considerada como principal meio da graça, como a tarefa primordial da igreja e do ministro da palavra, como elemento central do culto, como a marca genuína da verdadeira igreja e como o meio por excelência pelo qual é exercido o poder das chaves. Na teologia reformada, a pregação é o meio da graça, é um meio em que a graça de Deus alcança os corações. Ela e a administração dos sacramentos são as ordenanças pelas quais o pacto da graça é administrado na nova dispensação. De fato, na concepção reformada, a pregação é mais excelente meio pelo qual a graça de Deus é conferida aos homens, suplantando inclusive os sacramentos. Os sacramentos não são indispensáveis, a pregação o é. Os sacramentos não têm sentido sem a pregação da palavra. Sendo-lhes subordinados, os sacramentos servem para edificar a igreja. A pregação, além disso, é o meio por excelência pelo qual a fé é suscitada. É o poder de Deus para a salvação. O batismo, a Santa Ceia, são como que apêndice à pregação do Evangelho. A Santa Ceia do Senhor, por exemplo, ela é o que o Evangelho é para os nossos ouvidos, ela é para o nosso paladar. E ela nos traz à mente 3 pontos distintos, 3 períodos distintos. Um período passado, que nos lembra que Jesus esteve em nosso meio e partilhou conosco da sua graça, nos faz pensar no presente, onde hoje somos templo e morada do Espírito Santo, e nos faz lembrar de algo futuro, que é a volta de Cristo para a sua igreja. Na concepção reformada, a pregação é o mais excelente meio da graça. Além disso, é o meio por excelência pelo qual a fé é suscitada. É o poder de Deus para a salvação. E quando quando a ministração dos sacramentos é desassociada da pregação, por exemplo, eles tendem a ser considerados como práticas místicas apenas. A ideia puritana quanto à relevância da pregação não é diferente. Lloyd Jones observou que os puritanos asseveravam também que o sermão é mais importante que as ordenanças ou de qualquer cerimônia. Alegava que ele é um ato de culto semelhante à Eucaristia e mais central no serviço da igreja. As ordenanças, diziam, selam a palavra pregada e, portanto, são subordinados a ela. E comentando Efésios 4, Roger explica o papel do pregador como canal da operação do Espírito Santo, como segue. Assim como no corpo humano há muitos canais por meio das quais a influência vital flui da cabeça para os membros, os quais são necessários à sua comunicação, assim também há certos meios devidamente designados para a distribuição do Espírito Santo de Cristo para os diversos membros do seu corpo. Quais os canais de influência divina são esses, pelos quais a igreja é sustentada e claramente impulsionada? É indicada no verso 11, no qual o apóstolo diz: Cristo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. É, portanto, através do ministério da palavra que a influência divina flui de Cristo para a igreja. Então, de suma importância. Aprendemos sobre a natureza, sobre a importância e vamos aprender sobre a eficácia. A eficácia da pregação reformada. Embora tendo elevada a concepção da pregação, a fé reformada não atribui à palavra pregada eficácia automática, mecânica ou mágica, e nem a associa primordialmente às habilidades e capacidades pessoais do pregador ou dos ouvintes. Não. A eficácia da pregação na teologia reformada depende fundamentalmente da operação do Espírito Santo e da responsabilidade humana do pregador e dos ouvintes. Note que aí é interessante falar, né? Com base em 1 Coríntios, capítulo 2, do 1 ao 4, e 2 Coríntios 3, 5, a fé reformada sustenta que a eficácia da pregação não depende, em primeiro lugar, da eloquência
da linguagem elaborada, da gesticulação premeditada ou da capacidade intelectual do pregador. O pregador pode ser eloquente, pode gesticular bem, evidenciar grande capacidade intelectual e, no entanto, sua pregação pode ser completamente ineficaz. De fato, essas coisas podem tornar-se até um empecilho para a genuína promoção do reino de Deus. O ideal reformado puritano da pregação inclui linguagem simples e gesticulações muito naturais. No entendimento reformado ainda, a obra do Espírito Santo é algo que depende, é algo imprescindível para a eficácia da pregação. A eficácia da pregação, portanto, depende principalmente da obra do Espírito Santo, que ocorre em 3 instâncias. Vamos aprender? Na preparação do sermão, na entrega da mensagem e na recepção da mensagem por ocasião da pregação. Vamos lá então? Preparação do sermão, entrega da mensagem e recepção da mensagem por ocasião do sermão. Com relação ao pregador, a eficácia da pregação depende da capacitação do Espírito Santo para a tarefa, conforme 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6. É o Espírito Santo quem confere o poder à pregação. Calvino escreveu que nenhum mortal está por si mesmo qualificado para a pregação do Evangelho, a não ser que Deus o revista com o seu Espírito Santo e com poder. Para ele, como observou seu biógrafo Thomas Smith, as qualificações que habilitam qualquer homem para esse elevado ofício, que é o ofício, só podem ser conferidas por Deus através de Cristo e pela operação eficaz do Espírito Santo. A eficácia da pregação depende da ação iluminadora do Espírito Santo na preparação de um sermão e na forma com que ele vai aplicá-la. Com relação ao ouvinte, a eficácia da pregação depende, em última instância, da ação iluminadora interna do Espírito Santo na sua mente e no coração. É ele quem abre as portas do coração dos ouvintes para que compreendam a mensagem, conforme Atos 16 e 14. É ele quem escreve a mensagem no coração dos ouvintes, conforme 2 Coríntios 3 e 3. Somente o Espírito Santo faz resplandecer o Evangelho no coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, 2 Coríntios 4 e 6. A pregação em si mesmo, por mais verdadeira que seja e por mais ungido que seja o pregador, é inútil. Não porque falta poder a ela, mas por causa da cegueira espiritual do homem natural. A palavra pregada só se torna eficaz pela operação interna imprescindível do Espírito Santo, o nosso mestre interior. Ele é quem abre o coração. Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele, somente o Espírito Santo, que vai fazer com que a sua pregação seja eficaz. E é óbvio, isso vai depender do seu padrão de santidade, do seu padrão de iluminação do Espírito Santo, da busca, da sua abnegação e da sua renúncia na preparação do sermão. A Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, afirma que é pelo ministério da palavra, tornada eficiente pela presença de Cristo e pelo seu Espírito, que os santos são congregados e aperfeiçoados nessa vida. O Catecismo Maior de Westminster ainda reconhece que é o Espírito Santo quem torna a pregação da palavra em um meio especial e eficaz para a salvação. O Espírito de Deus torna a leitura, especialmente a pregação da palavra, um meio eficaz para iluminar, convencer e humilhar os pecadores, para lhe tirar toda a confiança em si mesmo e os atrair a Cristo, para os conformar à sua imagem e os sujeitar à sua vontade, para os fortalecer contra as tentações e corrupções, para os edificar na graça e estabelecer os seus corações em santidade e conforto, mediante a fé para a salvação. Então, a responsabilidade do pregador e dos ouvintes para a eficácia da pregação é de suma importância. Como nós vimos, a fé reformada condiciona a eficácia da pregação primordialmente à obra do Espírito Santo. Mas depois, o pregador e os ouvintes também têm sua parcela de contribuição. E é por isso que nós nos debruçamos sobre as Sagradas Letras e vamos preparar o nosso melhor sermão para que nós possamos alcançar com maestria e com excelência a todos aqueles que o Espírito Santo de Deus quiser convencer. Porque levar Cristo, mostrar a graça de Deus, mostrar o quanto Ele é importante e o quanto Ele se fez pecador por amor a cada um de nós, é o propósito da pregação reformada. Essas considerações sobre a obra do Espírito Santo e a responsabilidade humana para a eficácia da pregação não devem levar você a pensar
que a pregação da palavra só se torna eficaz quando obtém resposta positiva dos ouvintes. Tem muita gente que tem isso, né? Eu vou pregar, mas se ninguém se decidir para aceitar Cristo, eu não fiz nada. Não, queridos. O propósito da pregação está além disso. Deus irá chamar a seu tempo cada um daqueles que ele escolher. Mas muitos são chamados e poucos são os escolhidos. A nossa missão como pregadores, a nossa missão da pregação reformada é justamente levar com fidelidade, com firmeza de caráter, com santidade e, acima de tudo, com amor às vidas, a pregação assim como a Bíblia a mostra. Simples, concisa, eficaz, de natureza santa e de forma bem colocada. Para que tudo isso aconteça, é necessário uma articulação entre aqueles que Deus capacita, o Espírito Santo que os ilumina e aqueles que estão à espera da palavra. Espero que vocês tenham gostado da aula. Essa é a nossa aula de homilética e oratória do STHG. Esse que vos fala é o pastor e professor William Cabral e nós estamos sempre à vossa disposição. O Seminário Teológico Halangran agradece a vocês e queria vos despedir com uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela iluminação que Tu nos desse, por esses momentos, Senhor, em Tua presença, por entender, Senhor, que Tu estás conosco. Muito obrigado, Pai, por abrir as nossas mentes e nos mostrar, Pai, verdadeiramente o quanto é importante, Pai. Em alguns círculos evangélicos nos nossos dias, ó Pai, a pregação parece ter um propósito, o entretenimento, a exarbação, o bem-estar material e emocional dos ouvintes, a promoção do próprio pregador da sua denominação. Mas nós cremos diferente. Nós cremos que nós não somos, mas Tu és. Que nós não podemos, mas Tu podes. E que nós não sabemos, mas Tu sabes. Usa-nos como instrumentos para a Tua vontade, conforme o Teu poder que opera em nós. Muito obrigado, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, alunos, fiquem com Deus, graça e paz. Lembrando que a nossa próxima aula vai ser uma videoconferência para nós tirarmos as dúvidas e fazermos um resumo de tudo que nós vimos nessa matéria. Muito obrigado a vocês, graça e paz.